Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando mais uma aula de programação em C e C++. Nas últimas semanas eu recebi um e-mail que eu achei muito interessante, que era um aluno pedindo um trabalho sobre um simulador de extrato bancário. É aquela história, né? Você acessa o site do banco, ou vai no caixa eletrônico, ou usa o aplicativo do banco no seu celular, e você tem a opção de extrato, você informa qual que é o mês que você quer do extrato, né? Ou o período, e ele te fala quais foram as operações realizadas naquele período ali. Na operação existe um código da operação, existe uma descrição, o valor da operação, o tipo da operação, se é uma operação de crédito ou débito, e uma data para essa operação, ok? E nós vamos implementar isso, juntamente com uma outra dúvida que eu recebi, que era para explicar melhor como que funcionam as structs, ok? Então, assim, eu pensei em primeiro momento em fazer isso orientado a objeto, mas como pediram struct, vou fazer usando struct então, tá ok? Bom, primeiro de tudo eu vou criar aqui então uma struct, que ela vai chamar tipo underline transação. E a gente vai passar para ela o seguinte: ela vai ter um int code underline t, que é o código da transação, ok? Um char, ou melhor, vamos fazer aqui um int dia, int mês, int ano, ok? Temos então a data pronta e o código da transação. Agora nós temos um int tipo, que vai ser o tipo da transação, se é de débito ou de crédito. Vamos fazer int, não, vamos fazer char, né? Para ficar melhor. Char e um float valor, que vai ser o valor da transação. Ah, Gilberto, mas e a descrição? Bom, a descrição ela vai variar de acordo com o código. Por exemplo, código 1 é saque na agência. Código 2 é pagamento de conta. Aí depende, né? Vamos trocar esse código aqui então por um char descrição. Fica melhor, né? E ela vai ter até 150 caracteres. Então a gente vai ter a descrição da transação, dia, mês e ano, o tipo, se é de crédito ou débito. Então vou colocar aqui C ou D. C para crédito, D para débito, né? E o valor, ok? Beleza. Agora então no main que vou apagar esse hello world, vou criar então o nosso vetor de transações. Então vamos criar aqui um tipo underline transação, vai ser operações, e ela pode suportar até 1000 operações. Fechou? Tá pronto então o nosso vetor de struct. Nós temos um vetor que cada célula dele tem estes campos aqui. Muito simples, né? Agora nós vamos então fazer o seguinte, vamos criar uma função aqui, que ela vai ser bool, ela vai retornar um booleano, e ela vai ser registrar operação. Isto. A gente vai passar para ela uma struct, um tipo underline transação, que ela vai ter uma, vamos chamar de OP, da operação, né? E aqui dentro dessa função, né, a gente passa, vamos pensar, olha só, a gente tem primeiro um vetor, ok? E nesse registrar operação, a gente passa uma posição do vetor, vamos dizer assim, que essa função registrar operação, ela vai pegar todos esses campos que existem aqui e vai jogar lá pro operações, ok? Então a gente não precisa passar uma variável char, uma variável int, um mês, um ano. Não, a gente vai preencher tudo isso aqui numa outra função ou no main, e a gente passa aquele bloco inteiro só para a função registrar a operação, e ela se vira. Se ela conseguir registrar a operação, né, se conseguir salvar no vetor, vamos dizer assim, ele retorna true, se não ele retorna false. E lembrando que a gente também precisa passar um tipo transação, né? Tipo transação com o nosso vetor de operações. Então eu vou passar aqui um operações de 1000 também. Vou trocar esse 1000, vou fazer um define, né? Vamos colocar aqui tan, e lá em cima eu vou fazer aqui um define tan 1000. Não sei se a gente já tinha feito isso em alguma aula, mas é a mesma coisa de eu fazer um const int
TAM recebe 1000, ok? A diferença é que aqui eu estou criando uma variável, aqui não, aqui eu estou definindo para o compilador. Tudo que for TAM, ele substitui por 1000. Vou criar aqui na main, então, um menu muito rápido, que ele vai ter 3 opções. Registrar a operação, consultar extrato e sair, ok? Vou parar a aula aqui, senão vai ficar muito extensa, e quando eu acabar de fazer o menu eu retorno. Voltando então, pessoal, fiz aqui um while, ok? Coloquei aqui bem-vindo ao banco GTEC, menu, efetuar a operação 1, 2, consultar extrato e 3, sair. Aí aqui digito a opção desejada, fiz um switch aqui, opção 1, 2 ou 3 e um default. Eu deixei aqui o while em branco, que eu quero fazer uma observação que eu vejo muito nos códigos que eu recebo, é o seguinte: a pessoa faz um while, né, para fazer um menu, aí ela vai lá no while e fala assim, bom, eu estou usando opção, então eu faço while opção diferente de 3. Beleza, né, porque 3 é sair. Se eu precisar mudar, adicionar alguma coisa no menu, aí eu tenho que vir aqui na opção e aumentar para 4. Ou precisar mudar, eu tenho que alterar aquele ali. Vou dar uma dica para vocês. Faça o while 1. While 1 enquanto for verdadeiro, ou seja, é um while infinito. Ele vai rodar enquanto você não quebrar ele. Como que você faz para quebrar um while? Você faz um exit. Você quebra, né, o seu programa, vamos dizer assim, né? Se você digitar exit no prompt de comando, ele vai fechar o prompt de comando. Então, quando você fizer aqui case 3 exit e passando 0, ele vai simplesmente parar o seu programa. A gente imprime uma mensagem aqui primeiro, né? Cout, finalizando. Põe 3 pontos aqui, põe a rabn. E agora a gente põe aqui um system pause. A pessoa digitou 3, ele vai vir no case 3, vai aparecer aqui finalizando. Quando a pessoa der enter, né, do system pause aqui, ele vai finalizar o código. Pronto, acabou. Resolvido o seu problema. Você não precisa mais esquentar a cabeça de vir aqui no while, ter que mexer no while. Você vai ter que mexer aqui no case, né, mas isso aí de todo jeito você já teria que mexer. Antes que eu esqueça, vamos incluir a biblioteca lá em cima, né? Include std lib, que é onde está o system. stdlib.h, faltou o h lá. Beleza. Tá, a gente tem então uma função de registrar a operação. Vamos criar uma função para imprimir o extrato, né? Então vamos fazer um consultar extrato. E a gente vai passar o que para ela quando a gente consultar o extrato? Bom, a gente tem que pedir para o usuário qual que é o período que ela quer consultar o extrato, né? Mas vamos deixar ele pedir o período, solicitar o período, dentro dessa função aqui, que a gente só chama ela, ok? Então a gente pode até chamar ela de void, que aí fecha isso. Registrar a operação, então vamos lá no menu. Registrar a operação é pro 1, né? Então vamos fazer aqui, if registrar operação, se ele conseguir registrar a operação passando 1, vamos criar aqui um tipo underline transação aux. Estou usando um auxiliar. Se ele conseguir registrar a operação passando aux, vírgula, operações, a gente faz um cout aqui, operação registrada. Vou colocar uns arrabienes aqui. Vamos fazer aqui else. Erro ao registrar a operação. Tente novamente. E aqui no fim dos dois if e else eu faço um system pause. Beleza? Então a gente está conseguindo aqui registrar a operação. Mas eu preciso solicitar ao usuário quais são os dados da operação, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu tenho que alimentar a minha struct, né, vamos dizer assim, o meu auxiliar aqui com os dados que a pessoa escolheu. Então vamos chamar aqui um tipo underline transação captura dados
que essa função vai fazer? Ela vai solicitar os dados da transação para a pessoa e vai retornar uma struct, né, vamos dizer assim, do tipo transação. E a gente vai atribuir essa struct, esse retorno à variável aux. Então a gente faz aux recebe captura dados. Muito simples, né? A gente faz uma função para capturar e o retorno dela a gente joga na variável aux. Vamos fazer aqui então cout tipo, dois pontos. Aí vamos colocar aqui, vamos colocar no mesmo cout, né? D para débito e ou C para crédito. Vamos organizar isso aqui. Vamos fazer um cout novo, né? Melhor. Tipo D traço débito arrabiene espaço aqui C traço crédito. É o usuário, né, que vai definir qual que é a operação. Cin. E a gente vai jogar esse valor onde? Vamos criar aqui um tipo underline transação temp, vai ser temporário. E a gente faz então temp seta, né, que é o hífen, né, o símbolo de menos e o sinal de maior. E aqui a gente vai escolher para onde que a gente vai jogar esse valor recolhido. Ele vai no tipo, ponto e vírgula, tipo está alimentado. Agora a gente vai pedir também para o usuário a data, né? Cout. Ou melhor, a data não, né? A gente vai pedir o valor. Cin. Aí a gente vai jogar lá no temp. No valor. Antes disso, vamos pedir a descrição, né? Cout. Descrição. Cin. Temp. Uma dica para vocês decorarem essa questão aqui do menos e do maior é que é uma seta, tá vendo? Que o temp ele está apontando, é uma seta para o campo descrição. Então a gente pede o tipo, a descrição, o valor e a data a gente tem que alimentar manualmente. Como que a gente alimenta a data? É o sistema que tem que calcular, né? A gente não vai pedir a data para a pessoa. Primeiro de tudo, a gente tem que incluir uma biblioteca chamada time.h. Vamos lá então. Include time.h. A time.h a gente vai obter através dela a data atual, ok? Para a gente obter a data, a gente tem que criar uma variável char, vamos chamar ela de data, e ela tem que ter tamanho 9. Por que 9, Gilberto? 9 porque é o seguinte, a data ela é composta de 2 números para o dia, 2 números para o mês e 4 para o ano, certo? Só que o ano ele não é representado com 4 dígitos, ele é representado com 2. Então nós temos 2 para o dia, 2 para o mês, 2 para o ano. Temos 6 dígitos. Mais as duas barras, né, que separam o dia do mês e o mês do ano. Então nós temos 8 dígitos, mais o dígito terminal, mais o campo terminal, né, que é o barra zero, o famoso barra zero. Então a gente tem que ter 8 mais 1, 9. Esse é o tamanho da data. E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos chamar uma função que ela começa por underline str date. Ela retorna para a gente a data atual. O retorno dela a gente passa a data. Muito simples, né? Pronto, o nosso vetor data já está alimentado. Agora a gente precisa converter esse vetor em inteiros, como vocês estão vendo aqui, né? Int dia, int mês, int ano. E agora a gente vai fazer o mais simples possível. Temp, a gente vai usar o ponteiro aqui, né, um apontador. Dia recebe o que? Recebe um atoy. Atoy é uma função que converte alpha to int, atoy, a to i.
e a gente passa para ela um vetor. Esse vetor tem que conter um valor, né? Ele vai converter esse valor, que é uma string, vai converter para um int. Então eu passo aqui para ele agora o data índice. Não posso passar data índice, né, pessoal? Eu tenho que fazer o seguinte, então, ó. Vamos criar aqui um char dia de 2 posições. Vamos passar de 3 posições, né, por causa do /0. Char mês com 3 posições. E char ano com 3 posições. Beleza? E agora a gente vai fazer dia índice 1. Vamos forçar isso, né? Dia índice 0 recebe data índice 0. E dia índice 1 recebe data índice 1. Beleza? Agora vamos para o mês. Mês índice. Bom, a data ela vai ser no padrão dd/mm/aa. Para alimentar esse padrão a gente tem que usar 0 e 1 foi para o dia, então a gente tem agora 0, 1, 2, o mês é 3 e 4. Então a gente faz 3 recebe data índice 4. 3 aqui está errado, pessoal, aqui é 0, né? 0. Mês índice 1 recebe data índice 4. E o ano índice 0 recebe data índice 4. 5 é 6 e 7 agora, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, pessoal. Não, a data, o ano, estou falando errado para vocês. O ano ele tem 4 posições, então ele vai retornar no caso 2014, né? Não só 14. Falei errado para vocês, perdão. Então a gente vai ter que 6. Vou copiar e colar aqui. 6, 7, 8 e 9. 1, 2 e 3. Beleza, então a gente agora tem 3 vetores, né? Dia, mês e ano, que são alimentados com a data atual. E agora a gente vai fazer. Dia recebe o atoy de dia. Temp mês recebe o atoy do mês. Na verdade, não, tá certo, tá certo. Essas variáveis aqui são um char mesmo. E agora temp ano recebe atoy de ano. Pessoal, estou lembrando de um negócio aqui. Eu estou usando esse hífen e o maior, no caso essa seta aqui, mas está errado isso. Isso aqui é para quando eu estou usando ponteiro. Eu até falei de ponteiro aqui, né? Mas o certo é usar o ponto. O certo não é usar esse símbolo aqui para ponteiro, porque eu não estou criando nenhum ponteiro. Em momento algum eu criei um ponteiro chamado temp. Na verdade, o meu temp ele é uma variável e não um ponteiro. Então eu tenho que usar o ponto aqui para todos esses casos. Beleza, então eu já estou alimentando aqui já o dia, mês e o ano. A data, que é mais que falta alimentar? Dia, mês e ano, a descrição, o tipo, o valor. E aí a gente retorna true. Return true. Beleza? Só para confirmar que o nosso tipo... não, a gente não retorna true não, pessoal. A gente retorna o temp. Aí, beleza. Então a gente já está capturando os dados através do aux e está mandando... tá passando esse aux aqui para a captura dos dados. Eu poderia chamar essa função aqui na chamada dessa, como parâmetro dessa outra função. Poderia, né? Aqui no nosso caso não vai fazer muita diferença, mas seria uma variável a menos que a gente vai gastar aqui. Vamos só compilar para ver se está funcionando. Teve um erro. Sim, eu coloquei a data aqui. Ele está dando outro erro aqui. Dia, mês e ano. Qual o problema? Mês não declarado no escopo. Sim, porque eu estou colocando o char. Eu reescrevi o char ali, né? Aí compilou. Fechou. Outra coisa, pessoal, nós estamos esquecendo aqui. O seguinte, toda vez que a gente registra uma operação, a gente passa a operação, né, todos os dados da operação e em qual vetor que a gente vai adicionar, certo? Mas a gente tem um problema. A gente precisa saber qual que é o índice que a gente tem que adicionar. Qual que é a posição do operações aqui que a gente vai adicionar. Então nós temos que criar um controle para saber onde que a gente vai adicionar.
Então vamos criar aqui um int cont, que vai ser o nosso contador de operações, e ele inicia em 0. A cada vez que a gente registrar uma operação, a gente faz cont mais. Só isso. Se ele conseguir registrar uma operação, a gente incrementa. Se ele não conseguir, a gente não faz nada. Só isso, só para a gente ter o controle. Primeira vez que ele for rodar, ele vai adicionar no vetor posição 0. Depois 1, 2, 3 e assim por diante. Era isso que estava faltando. Eu tô achando que a aula está um pouco extensa, né? Estamos aproximando aí dos 20 minutos, pouco além disso. Vou parar a aula aqui. Como eu já disse nas aulas anteriores, eu não vou esperar mais toda segunda-feira para postar aula não. Então, a aula de programação pode sair a qualquer momento, qualquer dia da semana. Tá ok, pessoal? Bom, muito obrigado então. Até a próxima, e essa semana ainda a gente termina esse código, ok? Até a próxima então e tchau, tchau.